Boas-vindas, gente, a mais esta palestra da Semana de Sistemas de Informação. A palestra desse momento é com o José Evair dos Santos. O título da palestra é Dicas para você mandar bem no seu currículo, segundo o criador do robô que vai ler ele. Agora ele vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, então... Eu acredito que muitos que estão aqui hoje presentes estão buscando um estágio, ou a longo prazo irão fazer isso. Primeiramente, eu agradeço aqui por estarem aqui presente hoje, e como o colega falou, eu me chamo José Evair, mas pode me chamar de Joseph. Antes de iniciar, eu quero contar um pouco a minha história. Eu sou formado em ADM, Administração, e atuei pouco mais de 4 anos, quase 5 anos com RH. Hoje eu faço computação, eu também sou estudante. E eu quero compartilhar como que eu auxiliei no processo seletivo de diversos universitários, e hoje 23 deles estão estagiando no Itaú, e em diversas outras instituições financeiras. A minha história, ela começou da seguinte forma: eu trabalhei muito tempo numa empresa, como agente geral, trabalhei lá mais ou menos 1 ano. E surgiu uma oportunidade de atuar no RH, tudo mais. Foi lá que eu comecei a compreender e entender como funciona e como é estruturado um currículo correto. Como que os recrutadores, os gerentes, eles analisam os perfis dos candidatos e tudo relacionado ao processo seletivo. Saber se vender na entrevista. Eu fiquei lá mais ou menos uns 5 anos nessa empresa, e ela acabou sendo terceirizada. E junto com outros funcionários, eu também fui dispensado. Como eu me formei em administração, tudo, eu comecei a buscar outras oportunidades, e foi que eu iniciei fazendo computação. E nisso, eu comecei a entender como funciona o ATS, que é simplesmente o algoritmo, os softwares que lê currículos. Aí, nesse tempo, eu também fiz cursinho pré-vestibular, eu fiz 3 anos de cursinho. E como vocês podem ver, eu trabalhei no Santander, eu sou ex-chama, e atualmente eu sou youtuber, eu atuo hoje no Itaú. Eu entendo tanto dos processos seletivos que eu participei de 7 entrevistas lá no Itaú e fui aprovado em 7. Mas não somente isso, em menos de 3 meses eu realizei 28 entrevistas ao longo de 3 meses. Aí foi que eu comecei a entender como funcionavam esses softwares, essas IAs, e não somente eu comecei a auxiliar outros universitários, comecei a dar dicas, montar currículos, perfis de LinkedIn, e outras pessoas obtiveram o mesmo resultado que eu tive. A moça aqui mesmo, ela fez 10 entrevistas em menos de 2 meses. Quando a gente fala sobre uma IA ler o currículo, um software ler um currículo, não é algo novo, é algo antigo. Por exemplo, é falado de IA desde 1950. Machine Learning, desde 97. Deep Learning, 2017. E a IA generativa é algo novo. Começaram a falar sobre isso em 2023. Então, é algo bem recente, pelo menos aqui no Brasil. De modo geral, eu afirmo aqui que o currículo de vocês, quem vai ler não vai ser uma pessoa real, vai ser um software, vai ser um ATS. E esse ATS, ele é case sensitive. Dependendo de apenas um item que tiver ali no seu currículo, e ele não estiver alinhado com a vaga, com o seu perfil, você já é arriscado. E quando eu falo case sensitive, é literalmente isso. Por exemplo, tem pessoas que eu atendo que querem trabalhar num Safra. O Safra é na Paulista, mas a pessoa mora em Osasco, mora em Barueri. Por conta da localidade, ela já está arriscada. Também ano de formação, esses itens, eles se popularizaram como palavras-chave. Aí, como vocês podem ver, tem um termo muito interessante que se popularizou, que é sobre
não é a IA que vai roubar o seu emprego, mas a pessoa que sabe utilizar a IA. Eu converso com várias pessoas que estão bem inseridas nesse meio. E as 3 maiores áreas que já estão desaparecendo com a IA, com a automatização, a melhoria contínua, primeiro, RH. Segundo, finanças. E o terceiro, direito jurídico. Ou seja, em breve essas 3 áreas elas serão engolidas. Ou surgirão outras atividades relacionadas a isso. Sobre essa questão de automatização, eu não vejo como algo bom, algo ruim, eu vejo como algo bom. Como vocês podem ver, essa aqui é uma reportagem que eu trouxe hoje, de um rapaz que foi fazer uma entrevista, e ele foi de bicicleta, e a distância de 20 quilômetros até o local onde ele ia fazer a entrevista. Nessa reportagem, como vocês podem ver, a empresa estava oferecendo 500 vagas de emprego. Eu falo isso com toda a convicção. São 500 vagas, mas ali são mais de 10 mil pessoas candidatas. Ou muito mais. Eu já vi uma vaga no Safra, uma vaga de estágio, com 12 mil candidatos. Aí, a IA não vai fazer isso aqui de uma forma... A pessoa não vai fazer isso aqui de uma forma 1 a 1, a olho nu. Isso aqui é uma automatização. Esses 10 mil currículos, eles são analisados e feita uma parametrização de acordo com as palavras-chave que estão de acordo com esses 500 candidatos. Esses daqui são os pioneiros dessa IA, desse software, desse ATS. Essa empresa se chama Rocketmatch. E esses 2 aqui são os 2 fundadores dessa empresa, o Thiago e o Paulo. Um é um profissional de RH e outro é um profissional de computação. Como surgiu essa empresa e como que ela se popularizou? Isso aconteceu na pandemia. O Hospital Albert Einstein, ele precisava contratar 1.500 enfermeiros para atuar no hospital de campanha. Se eu não me engano, foi no Ibirapuera. Mas só que isso não tinha como ser feito de forma rápida, por conta da pandemia. Então, simplesmente, o governador João Dória contratou essa empresa para fazer essa triagem de currículos dos candidatos. E eles fizeram isso em menos de 2 semanas. Ou seja, um processo que levaria 3 meses foi feito em menos de 1 mês. Aí se popularizou essa empresa e diversas empresas começaram a comprar esse software. Exemplo, digamos que a Nestlé ela abra vagas de estágio, 200 vagas de estágios. Essas vagas vão passar por esse software, faz a parametrização dos candidatos e apenas metade deles que são aprovados ou chegam até a entrevista. A Rocketmatch ela é a pioneira, porém existem diversas outras empresas, umas mais conhecidas e outras não. Mas só que ela foi realmente a que iniciou tudo isso, ela que desencadeou esse recrutamento e seleção utilizando a IA. Hoje, nós temos a mais conhecida e a mais usada, que inclusive é a que o Itaú utiliza. Não só o Itaú, também outras empresas, que é a GUP. Hoje, a hashtag mais comentada no LinkedIn disparado é Odeio a GUP. E eu acredito que muitos de vocês querem vencer a GUP. Não conseguem passar ali nos robôs, nas triagens. E a GUP, como eu falei no início, ela é case sensitive. Dependendo do que você colocar lá, faz a diferença de você ser aprovado ou não. Hoje, o Itaú, ele utiliza a GUP. E todos os que eu conversei, os universitários, eles venceram a GUP. Eu não quero ser muito técnico e abordar como funcionam esses algoritmos, mas só que, de modo geral, ele funciona assim. É feito um mapeamento do perfil do candidato com base nas admissões, a partir do ano que ele está se candidatando. Essa ferramenta, ela auxilia os recrutadores fazendo uma categorização dos currículos. Quando eu falo categorização, é literalmente um ranking. Exemplo, tem uma vaga X, e essa vaga tem
100 pessoas candidatas. 100 que eu falo assim ainda é pouco, tá? Tem muito mais. Aí esse ranking, ele é realizado a partir de quem está mais aderente à vaga. Ou seja, não é o candidato o problema, mas sim a oportunidade que ele está se candidatando. Muitas vezes o candidato, ele realiza uma inscrição de uma vaga, mas só que às vezes ele não tem um perfil e muitas vezes não faz a inscrição da forma correta. Ali em cima, como vocês podem ver, tem meio que um exemplo. 55 recrutadores, colaboradores por mês, na verdade, né? Eles estão buscando 10 mil candidatos. Ou seja, é uma proporção muito grande, porque tem muita gente. É 55 vagas para 10 mil pessoas. Ou seja, tem muita gente no mercado. E isso não tem como ser feito a olho nu. Aí, nessa parte, é como funciona a performance dos candidatos e como é realizada essa triagem, essa parametrização e essa base. Hoje em dia, muitas empresas elas têm um perfil de candidato ideal. Disparadamente, o que elas mais querem, o que elas mais buscam, é um candidato alinhado com o fit cultural da vaga. Por exemplo, o Itaú, ele tem alguns pilares que ele valoriza bastante, como, por exemplo, vamos de turma, ou não sabemos de tudo. Hoje, as empresas elas querem o fit cultural como uma palavra-chave, ou seja, um item que eles valorizam muito. Esse daqui é uma forma de como funciona essa parametrização, que além de parte comportamental, também é abordada a parte técnica. Como, por exemplo, se você é um candidato que tem um inglês avançado, ou uma CPA 10, uma CPA 20, ou um certificado, você já está um pouco melhor nesse ranking. Porém, em comparação aos candidatos, você pode ter uma menor aderência a partir de outros itens. E o mais interessante dessas IAs, desses softwares, que eles fazem um recrutamento e seleção sem viés. Ou seja, se você é um aluno da USP, aluno da Poli, e ao mesmo tempo você é aluno de uma outra universidade privada não tão reconhecida, vocês estão no mesmo patamar que eles. Ou seja, vocês têm um diferencial de vocês, de fato. Mas só que na contratação, isso tem um peso, mas não um peso determinante para a sua aprovação. Hoje, eu converso com muitos alunos da Poli. Tem aluno que fala que está se candidatando em várias vagas e não está arrumando nenhuma entrevista. Segunda-feira, eu estive aqui presente e eu conversei com um aluno aqui. Ele comentou que se candidatou em 11 entrevistas, não, em 11 vagas, na verdade, e só foi chamado para uma entrevista. E ele está desde janeiro tentando. E outra, ele é um candidato muito bom, tem inglês avançado, tem vários requisitos. O currículo dele não é ruim, porém, ele tem um problema, que é a ATS. Essas IAs, elas estão buscando os candidatos, mas não é somente pelo currículo. Se vocês entrarem em algumas vagas no LinkedIn, vocês vão ver que, geralmente, vocês vão lá, se candidatam, se cadastram e automaticamente joga para a GUP. Essa aqui é uma reportagem recente, onde está demonstrando que a GUP ela fez um aporte hoje com o LinkedIn, meio que uma parceria, onde automaticamente, quando você pega a vaga para se cadastrar, você já é enviado para a GUP. Ou seja, em breve eles vão dominar tudo. A GUP ela é a mais conhecida de todas. E acreditem, embora os candidatos não gostem da GUP, como eu falei anteriormente, que é a hashtag mais buscada no LinkedIn, odeio a GUP, as empresas elas amam. Elas estão economizando muito dinheiro nessa parte de recrutamento e seleção, só com essa automatização. Aqui já é um outro exemplo claro sobre como a IA está otimizando e como as empresas estão buscando, de fato, essa melhoria. A Globo, ela recentemente lançou uma série.
E essa série foi feita 100% usando IA. Toda a parte de dublagem, de roteiro, não foram pessoas que fizeram, foi uma IA. É uma coisa muito interessante. Existem muitas pessoas que conversam comigo, que compartilham suas histórias, e elas pensam que se pegar um currículo, jogar um GPT e também a vaga, e pedir para trazer o perfil daquela vaga em específico, vai dar certo. Porém, não é bem assim. Se você não souber os comandos corretos para colocar lá, a forma que você tem que exemplificar o seu perfil, você não passa nesses softwares. Hoje, muitos recrutadores, eles pegam currículos e eles já sabem quando é feito por um IA, por um GPT. Ou seja, mesmo você tendo conhecimento dessa IA, como que ela funciona, como que ela aborda o candidato, como ela faz essa triagem, por trás ainda tem uma pessoa real que faz essa organização, essa administração, eu diria. Aí aqui, algumas dicas que eu separei de como funciona essa parte de estruturação de currículo. Eu gosto de falar que é o básico bem feito. Quando eu falo que é o básico bem feito, é literalmente isso. Ele precisa ser simples, frases curtas, objetivas e ter um autoentendimento, um autodescritivo bem simples, onde o recrutador pode chegar lá, ler e entender tudo. Eu falei aqui anteriormente, né, que esses softwares, até mesmo a sua localidade, ele consegue buscar. Ou seja, eu recomendo todo mundo que está buscando vagas, coloque São Paulo, mesmo que você more em outra cidade, outra localidade, né? Por exemplo, o Safra ele fica na Paulista. Se você mora em Mauá, coloque São Paulo, porque tem todo um percurso que você realiza que eu acredito que você consegue fazer. É, sem exagero, eu sei que muitos de vocês fazem atividades muito relevantes, muito importantes. Porém, isso tem que ficar o mais objetivo possível. Ou seja, nunca coloque coisas a mais do que você realiza para chamar a atenção. Sempre fique ali um pouco acima da média. Sobre as experiências, cursos, cargos, vocês podem destacar. Qualificações, pois é nisso que os sistemas eles focam. Aí isso aqui é minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir, para conhecerem mais o meu trabalho. E para finalizar, eu quero colocar um vídeo bem interessante que me chamou muita atenção e algo recente. Teve uma moça que eu conversei agora recentemente, que ela trabalha no RH do Bradesco. Aí ela compartilhou comigo que ela viu um currículo, aí estava analisando ele, e estava muito óbvio que foi feito um GPT. Todas as informações estavam lá, certinha, bem copiadas, porém não tinha nada a ver com o que a pessoa realmente fazia. Vai passar o vídeo? Esse vídeo é meio
Esse vídeo, como eu falei, ele é uma espécie de meme, porém ele é bem real. Os recrutadores, quando eles veem currículos assim, eles nem leem. Eles literalmente amassam, jogam no lixo. Eu já presenciei várias situações onde profissionais de RH, quando viam currículos que não estavam estruturados, objetivos claros e diretos, pegavam esse currículo, amassavam, até tiravam onda, tiravam sarro de como estavam ali as informações. Então, finalizando, eu afirmo, é o básico bem feito. Alguém tem uma pergunta, gente? Derek. Opa, verdade, pergunta, né? Acabei esquecendo. Olá, bom dia. Eu tenho uma dúvida que é em relação do currículo, que é, você acredita que na parte de experiência é melhor a gente colocar em texto, por exemplo, aqui eu fazia tal, eu trabalhava com tal ferramenta, sei lá, e tipo, coloco os números que eu fiz naquela minha experiência, ou é melhor colocar em lista em tópicos, por exemplo, habilidade em PPP, popopó, fazia PPP, números cresceram. Você acha que é melhor fazer em texto ou fazer em tópicos listado? Cara, gostei da pergunta. Quando você fala de texto, é meio que o parágrafo ali. São 5 linhas direto, né? Uhum. O recomendável é que seja em tópicos mesmo. Acho que é bullet points que chamam, né? Porque qual é a ideia? Imagina que o gestor está lendo ali o seu perfil. Ele está vendo ali o que você realizava. Tem até um estudo que fala sobre isso. Quando você pega um texto e você lê direto, sem ter aquela pausa, sem ter aquele loop de entendimento, ele não vai absorver as informações. Ou seja, ele vai parar, ele vai ler o que você realizava, mas só que ele não vai imaginar o que você realizava. Porque a ideia é justamente essa, é o gestor parar, ele lê o que você realiza e ele imaginar se o que você realiza faz parte ou tem a ver com a vaga que ele está ofertando. Eu tenho uma pergunta sobre experiência com atlética, se eu faço parte de alguma entidade, ou com experiência em hackathon. Como que eu poderia estar adicionando ele no meu currículo? Atividades não profissionais, certo? Quando fala não profissional, que não é CLT. Sim, não profissional. Ah, legal. Olha, essa parte de atlética, hackathon, eu converso com muitos gestores hoje em dia e eles falam que pode ser até melhor que o intercâmbio. Em que sentido? Quando você realiza uma atividade, mesmo não sendo remunerada, você está desenvolvendo habilidades e competências. Por exemplo, no hackathon, você está desenvolvendo organização. Você está desenvolvendo lidar com opiniões contrárias à sua. Concorda? Ou até mesmo organização. Teve uma reportagem um tempo atrás da Luísa Trajano, a dona da Magazine Luiza. Ela comentou o seguinte, que ela estava cansada de contratar pelo currículo e demitir pelo comportamento. Ou seja, quando você realiza uma atividade dessa, atlética, hackathon, você está desenvolvendo comportamentos, soft skills que chamam. É igual aqui esse evento. Esse evento foi organizado por estudantes, se eu não me engano. Aqui teve toda aquela questão de organização, divulgação, e eu também aposto que muitas pessoas que fizeram esse evento não tinham o mesmo entendimento do que eles queriam fazer, como realizar. Ficou claro? Mais uma? Oi, boa tarde. Eu sou a Ana Luísa. Primeiramente, queria agradecer pela palestra, porque esse é um tema que realmente me pega bastante, é uma coisa que eu acho muito importante, eu acho bem difícil passar na triagem da IA.
Mas eu queria perguntar para você, que entende bastante do assunto, você acha que faz uma diferença para a IA se você constrói um currículo mais conciso em uma página só, ou se você estrutura ele em 2 páginas? Boa tarde. O que acontece? Essa questão de páginas do currículo, para quem está iniciando, o recomendado é uma página. Uma página, máximo 2. Porque, no meu entendimento, vocês estão buscando estágio. Vocês estão iniciando. Então, não faz tanto sentido ter mais de 1 ou 2 páginas. Porque a quantidade ela está mais alinhada com a sua experiência. Mesmo que você tenha feito várias atividades acadêmicas, a ideia é você ir alternando de acordo com a vaga. Você participou de 3 atlética, por exemplo. Aí qual é a ideia? É você ver ali qual está mais alinhada com a oportunidade e colocar ela. E ir alternando. Porque, geralmente, quem tem um currículo de mais de 3 páginas é quem é gerente, quem está mais tempo no mercado. Tá certo, obrigada. Nada. A minha dúvida ela é mais voltada assim, para o LinkedIn, que você tinha comentado que a GUP agora está mais integrada já no processo de contratação. Acho que talvez até naquela parte de... Acho que é a candidatura simplificada que o LinkedIn tem. Aí, por exemplo, eu sou uma pessoa que já tem algumas experiências, que nem comentaram, já tem entidade. Isso é proveitoso colocar no LinkedIn? E quando for colocar no LinkedIn, de que forma colocar? Por exemplo, uma experiência prévia. Faria sentido eu colocar, aprendi a fazer tal coisa, mexi com tal ferramenta, ou isso só acaba atrapalhando mais na hora que vai ser processado as minhas informações? Pô, legal a sua pergunta. A ideia do LinkedIn, como eu sempre falo, lá já está escrito isso, né? É uma rede social. O jogo aqui de recrutamento e seleção é um jogo sobre pessoas. Então, qual é a ideia? É você colocar ali coisas que você realizou para o gestor ver. Praticamente todos os gestores, ou quase todos, quando eles vê ali o seu currículo, quando ele vê o seu currículo ali, o que você realiza, ele vai buscar você nas redes sociais. Ou seja, ele vai lá no seu LinkedIn, ele vai ver o que você realizava, e ele vai meio que tentar entender o que você está aprendendo, desenvolvendo, e analisar o seu perfil. Porque, no final, como eu falei, o jogo é sobre pessoas. O gestor está buscando ali uma pessoa que vai ficar de 6 a 8 horas do dia dele ao lado ali, trabalhando junto. Então, quando você tem essas atividades e você posta no LinkedIn, é algo muito interessante, porque está falando sobre você. Por exemplo, aqui, tem pessoas que postaram isso no LinkedIn, esse evento. Isso é algo interessante. Porque o gestor, quando ele for ver lá o seu perfil, ele vai pensar, o cara está indo atrás de conhecer mais sobre a IA. Ele está se alimentando de conteúdos relacionados com algo atual, uma coisa que está acontecendo agora. Então, de certa forma, o LinkedIn ele vê, na verdade, desse jeito, a postagem, a publicação. Posso falar mais uma coisa, só para complementar? As vagas, geralmente, 80% mais ou menos, elas não são anunciadas. Geralmente, o recrutador, o gestor, ele busca o candidato no LinkedIn, a partir das palavras-chave. Ou seja, a ideia da seleção de candidatos a longo prazo, ela vai ficar um pouco mais simples. Em que sentido? O próprio gestor vai buscar o candidato e vai encontrar no LinkedIn, sem você se candidatar na vaga. Eu lembro que um tempo atrás, assim, tinha muita gente que comentava que, sei lá, quando você vai criar o seu perfil, tem a parte lá que você coloca a descrição por você, né, sobre você, que aparece quando a pessoa já digita o seu nome, já aparece aquela pequena descrição na busca, né? E aí tinha gente que falava que o melhor era, tipo, você colocar naquela mini descrição tudo que você faz tecnicamente. Então, você era um desenvolvedor de PHP, colocava lá, tinha o seu nome, aí logo embaixo já tinha PHP, aí uma barra, sei lá, outra coisa que usava, e tinha gente que falava que era bom, tinha gente que falava que aquilo deixava poluído e não fazia sentido nenhum. Você acha que é algo que muda algo?
Cara, isso é verdade. É dessa forma mesmo. Se você entrar agora no LinkedIn e você buscar uma vaga de estágio, vai ter lá os filtros, né? Localidade, essa vaga foi anunciada recentemente, se a experiência que ele está buscando, se é estagiário, eu acho, né? Estágio, assistente ou júnior. Ali naquela visão de quem se candidata, é uma forma. Agora, do recrutador é outra. Ele consegue colocar ali uma competência técnica, por exemplo, se for PHP, né? Ele pode colocar lá, PHP. Mas não vai aparecer empresas para ele, vão aparecer candidatos. Candidatos que possuem experiência com PHP. Ou seja, ali na parte de cima ali do LinkedIn, abaixo do nome, coloque mesmo palavras-chave, mas que sejam competências técnicas que você tem. Ah, eu entendo de Python, põe lá, Python. Ah, eu trabalho com análise de dados, e por aí vai. Boa tarde, parabéns pela palestra. Eu queria saber, em relação à importância do repositório do GitHub em vagas de estágio, se eles ainda levam muito em conta ou nem tanto. Boa tarde, obrigado. Cara, sim, o GitHub ele é muito importante. Eu acho que quase todos os gestores, né, eles gostam disso, porque o seu GitHub, ele é o seu histórico do que você está aprendendo e desenvolvendo por si só. Se eu não me engano, o intuito do GitHub é justamente isso, né? Você pôr projetos pessoais e individuais seu, não de outras pessoas. O gestor, ele está buscando ali alguém para se desenvolver. Então, ele quer alguém ali que já tenha pelo menos o básico. O GitHub ele é bom nesse sentido, porque ele mostra sobre o seu desenvolvimento. Oi, oi, boa tarde. Eu queria saber qual seria um bom escopo para um primeiro currículo. Quando você fala em escopo, é a ordem? É a ordem, o que colocar em cada Tá. sessão. Bom, o escopo seria meio que o esqueleto, né? Primeiro, nome completo. Sempre nome completo. Eu participei uma vez de um processo seletivo onde tinham duas pessoas com o mesmo nome. Vou chutar aqui, tá? Vai. Paulo Santos. Aí tinha um que era Paulo da Silva Santos. Os dois foram chamados para entrevista. Mas quando chegou lá na hora, era uma outra pessoa. Que viram isso pelo CPF e tudo mais, né? Aí o cara acabou perdendo a vaga. Por conta que não tinha o nome completo no currículo. Então, primeiro, nome completo. Abaixo, sua localização, sua cidade. Pode ser o CEP. O CEP eu acho que é um pouco mais fácil, porque só existe um, ele é individual. Suas redes sociais, seu Gmail, seu LinkedIn. E abaixo, um breve resumo. Quando eu falo resumo, é nesse sentido. Coloca ali o curso que você faz e também traga um breve descritivo do que você tem experiência, do que você entende, do que você faz, que esteja alinhado com a vaga. Exemplo, você está buscando uma vaga de análise de dados, um estágio. Aí você coloca ali no resumo a sua breve experiência na área de dados. Tá, você também quer ser programador, dev de Kotlin, por exemplo. Então você vai e muda esse resumo de acordo com o que você está buscando. São 5 vagas, então você modifica esse resumo para essas 5 vagas. Aí logo após o seu curso, sua faculdade, os seus idiomas e no final certificados, os cursos que você realiza. E quando eu falo cursos, eu sei que tem gente que faz vários cursos, né, que maratona. Mas a ideia é colocar cursos referente à área que você está se candidatando, que está buscando. Muitos cursos meio que viram obesidade intelectual.
Boa tarde, obrigada pela palestra. Eu queria perguntar, assim, na verdade é uma dúvida que surgiu esses dias. Você acha interessante fazer não só um currículo, né, como é o comum para todas as vagas, mas sim um currículo para cada vaga que você se candidatar, até para você mudar, por exemplo, você comentou sobre o pitch cultural, algumas características, algumas qualidades que sejam mais, que façam mais sentido com aquela vaga? Então, você acha que é mais interessante fazer um currículo para cada vaga? Só que, ao mesmo tempo, eu não sei, eu acho isso um pouco cansativo. Não sei se seria perder muito tempo, enfim. Boa tarde e obrigado. Olha, nessa parte de fazer vários currículos, eu conheço pessoas que fazem isso. Mas só que quando você monta um currículo como eu falei para o menino ali, né, a estrutura, tem um currículo, logo abaixo o resumo. A ideia é que ali no resumo você já faça essa substituição. Você não pega todo o currículo para modificar. Só ali no objetivo já está bom. Porque, embora você tenha diversas qualificações, diversas experiências, não tem como você mudar ela. Ou seja, a vaga X e o que você tem ali não consegue mudar. Então, o resumo você consegue. Então, no resumo, você coloca ali as suas experiências, as suas competências, que tem a ver com a vaga. Aí não precisa pegar tudo de uma vez, né, o currículo, fazer todo ele inteiro, né? Só uma parte específica. Opa, boa tarde. Obrigado pela palestra. E eu queria saber se você acha importante adicionar soft skills no currículo e como que seria a melhor maneira de introduzi-las, elas no currículo. Como que eu posso abordar essa parte e se é importante, né, colocar ou não. Boa tarde, obrigado. Cara, é não a resposta. Por exemplo, imagina que você coloca no seu currículo ali que você é um cara organizado, ou que você tem uma boa gestão do tempo. Exemplo, aí você chega numa entrevista e você se atrasa 5 minutos, ou 10 minutos. Aí já quebrou. Então você não é um cara organizado, e não tem gestão do tempo. As soft skills, os comportamentos, não tem como você provar que você tem de fato. Você é um cara organizado? Você pode falar que você é, mas eu não sei. Eu só vou saber se eu te contratar. Você é uma pessoa que tem uma boa comunicação. Eu não sei. E o mais engraçado também é assim, quando você vai para uma entrevista e você está ali se apresentando, está falando ali o que você realiza, o gestor está com o seu currículo aberto, ali já analisando e já vendo. Então, você pode falar ali alguma coisa que você acha que você tenha, mas só que vai entrar em contradição. Hoje as empresas elas fazem muito dinâmica em grupo. Meio que já virou moda fazer dinâmica em grupo. O que é feito na dinâmica em grupo? É avaliado o comportamento. Então, ali, geralmente tem um psicólogo que está analisando ali o que você está fazendo, o que você está realizando, e ele está com o seu currículo aberto. E ali já está vendo se de fato você tem ou não aquele comportamento, ou aquela característica. Então, a resposta é não. Sempre procure colocar no currículo capacidades técnicas. Você sabe programar em Python. Tem como você provar. Eu posso te mandar ali um teste para você realizar. Você tem um Excel intermediário. Tem como você provar. Eu te passo um teste e você realiza ali. Agora, coisas comportamentais não tem como provar. Só se eu te contratar. Só mais uma coisa. Você mencionou essa coisa do nível, né, intermediário, avançado. É bom listar em cada uma das competências técnicas qual nível ou não faço isso, não boto nada? Ou seria bom, né, após cada competência ali, cada hard skill eu já coloco ali o nível? O que você acha sobre isso? Você pode repetir, por favor? Eu não entendi. Não, você falou, né, sobre os níveis de... Você deu o exemplo do Excel intermediário, né? Tá. É importante colocar esse intermediário ou não coloco nível? Só listo, né, ali a ferramenta? Tá. Eu acho que eu vou ilustrar para ficar mais fácil. Eu vou fazer aqui uma descrição.
O gestor, ele tem uma vaga ali, né? Aí, quando ele está lá escolhendo um candidato, que está lá com o software aberto, tá uma vaga, 100 pessoas candidatas. Ele consegue ver essas 100 pessoas, mas só que são muitas. Ele não vai conseguir ver todas. Esse software, essa IA, é como se fosse um filtro do Excel, literalmente. Tem 100 candidatos, uma vaga. Aí ele vai colocando lá os filtros. Eu quero uma pessoa que faça computação. Aí dessas 100, vira 80. Eu quero um cara que tenha o Excel intermediário. Aí desses 80, já virou 50. Eu quero uma pessoa que tenha o inglês avançado ou inglês intermediário. Era 80, 50, virou 20. Ou seja, o Excel intermediário, ele acaba sendo uma palavra-chave. E é igual eu falei no início, né? Palavras-chave são N coisas. O gestor pode ter lá 20 candidatos para uma vaga. Aí ele vai lá e põe um filtro que é o determinante de todos, que é a localização. Aí ele põe lá, São Paulo. Aí tem um outro candidato que tem o inglês intermediário, ou inglês intermediário, Excel avançado. Ele já saiu do filtro, por conta da localização. Entendi, beleza, obrigado. Nada. Eu pensei mais em uma coisa. Eu queria te perguntar, você sabe se a CIA de Talentos, Companhia de Estágios, Eureka e Beta usam uma IA parecida com a da GUP? Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, tá? Se eu não me engano, a IA da GUP é a Gaia, que é a mesma do Nubank. A Eureka, Companhia de Talentos, tem até de estágio também, se eu não me engano, né? Sim. Eles têm uma automação ali por trás. Mas mesmo assim, lá no topo, no final, tem uma pessoa. A GUP, ela é meio que única, sabe? Eles têm uma IA própria deles, que é muito mais automatizado. Agora, essa outra aí que você comentou, tem uma pessoa por trás. Certo. E em questão de teste comportamental, você acha que é válido a gente olhar a cultura e os valores da empresa e responder o teste comportamental mais enviesado para o lado da empresa? Com certeza. Por exemplo, hoje, o Itaú. Eu acho que eu mostrei no slide, se não me engano. Posso colocar aqui? Deixa eu ver se dá para voltar. Posso voltar aqui? Espera aí. Ixi, não está indo. Essa parte do fit cultural, se você for ver, também é uma palavra-chave. Aqui, como você pode ver, cadê? Aqui, o modelo 3, tá vendo aqui, fit cultural. O modelo de machine learning, ele identifica a relação do candidato com os pilares de cultura do banco. Ou seja, o fit cultural, ele também é uma palavra-chave. Vou usar aqui meio que um exemplo. Tem bancos que são presenciais 100%. Tem bancos que são remotos ou híbridos. A pessoa que trabalha no modelo de trabalho híbrido ou remoto, se ela for para o presencial, ela não vai se identificar muito. E ela pode ficar ali, 2 meses, 3 meses, por conta de que não se acostumou ou não se adaptou com o padrão da empresa. Aí, que é o fit cultural. Certo. E você tem alguma dica para a gente estudar para os testes lógicos? ChatGPT, o teste lógico, ele é até bem simples, tá? Eles não são tão difíceis, porque, na verdade, os testes lógicos não tem certo ou errado. Eles querem, na verdade, ver qual foi o seu entendimento para chegar naquela solução. E eu digo mais além do que isso, tá? Às vezes, tem empresas, né, que utilizam os testes lógicos para reprovar o candidato. Ou seja, às vezes a pessoa, o gestor, o recrutador, né, não gostou de você. E tá tudo bem.
Aí você pode ter todo o perfil aderente à vaga. Aí meio que uma forma de não ficar isso muito claro ou escancarado, ele pega e fala que você não estava aderente à vaga. Hoje o que mais tem é e-mails automatizados, onde essa é a resposta. Encontramos um candidato mais aderente à vaga. Entendi, perfeito. Muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Não? Então, você tinha comentado, acho que não lembro se foi na questão de estrutura do currículo, tem muito modelo de currículo aí. Tipo, sei lá, você abre o Google Docs, tem modelo de currículo, você abre o Word, tem modelo de currículo, e aí você comentou do bullet points, para organizar e ficar a informação ali mais fácil, né? Então, hoje em dia já não faz muito sentido usar esses modelos, né? É mais fácil, que nem você comentou, coloca o nome, aí as informações, aí, sei lá, no máximo uma linha divisória para dividir as coisas, ou realmente tenta buscar deixar dentro de um modelo? Se você entrar no site de Harvard, eles têm um modelo lá de currículo. Mas só que currículo não é apenas modelo, é a estrutura. Ó, um exemplo aqui muito bobo. Você pode fazer uma redação do Enem mesmo, com letras muito bonitas. Pode fazer uma redação muito interessante. Mas se ela não tiver coesão, você zera ela. Você pode trazer uma linha de raciocínio, fazer uma redação, né, num papel de pão e ser muito bom. Ou seja, então a ideia não é o modelo do currículo em si, mas a forma de como estão lá as palavras, a estrutura. Fechou? Acho que podemos encerrar, né? Uma salva de palmas, então, pessoal. Obrigado.